Eu fiz um comentário em um vídeo recente, eu vou deixar o link aqui na descrição, onde eu falei que a esquerda está elegendo o Sérgio Moro. Eu gostaria de explicar um pouco mais esse meu comentário aqui no canal do Professor Leonardo, para explicar mais essa situação e por que, do meu ponto de vista, a esquerda ela está elegendo o Sérgio Moro, principalmente com esses ataques aloprados que têm sido feitos. A questão que está aqui é a seguinte: nós temos dois impactos que eu já venho falando para a carreira de Sérgio Moro. Nós temos um impacto jurídico e nós temos um impacto político desses vazamentos que foram divulgados pelo The Intercept Brasil. O impacto jurídico é claro. Sérgio Moro ele foi afetado, esses vazamentos possivelmente vão acabar com qualquer possibilidade dele ser ministro do STF futuramente. Mas nós temos os desdobramentos políticos e isso não é tão claro, não é tão técnico, envolve outros tipos de análises e principalmente envolve uma questão de narrativa. Eu acho, no meu ponto de vista, que aquelas mensagens são verdadeiras, que aquele conteúdo de Sérgio Moro é um conteúdo verdadeiro, aquela troca de mensagens é uma troca de mensagens verdadeiras, porque a primeira reação de Sérgio Moro, antes de me falar que aquilo tudo foi um ataque de hackers, antes de me falar sobre o sensacionalismo, o ataque criminoso, antes de tentar desqualificar, antes do próprio Pavão Misterioso, antes de tentar desqualificar o conteúdo das mensagens, Sérgio Moro disse que as mensagens não tinham nada demais. E isso é um ponto interessante, porque ele, no primeiro momento, ele não questionou a veracidade das mensagens, ele apenas disse que não havia nada demais. Então eu acredito que aquelas mensagens de fato sejam verdadeiras. E o que as difere do Pavão Misterioso é que quem está por trás da divulgação dessas mensagens é o Glenn Greenwald, um jornalista que já participou do caso Snowden e tem uma reputação internacional a zelar. Então dificilmente ele colocaria a reputação dele em jogo por conta dessa situação. E outro ponto que é interessante, que eu gostaria de falar, é que no meu ponto de vista, analisando juridicamente, analisando o Código do Processo Penal, houve sim um conluio do Sérgio Moro com o Ministério Público e, portanto, as condenações elas precisariam ser anuladas e os condenados deveriam esperar aguardar em liberdade um novo julgamento, ou dependendo das etapas das condenações. Mas isso, e eu acredito nisso, porque é o que está na lei. Independentemente se for Lula, se for Cunha, não interessa. O que interessa é o que está na lei. E se Sérgio Moro descumpriu uma norma, descumpriu uma regra, que a lei seja aplicada. Não é isso que os apoiadores de Bolsonaro falam, não é isso que nós não podemos ter impunidade, que a lei deve ser cumprida, então que a lei seja cumprida nesse momento. Eu sou completamente contra abrir exceções ou fazer tudo, dar qualquer tipo de, como posso dizer, fazer qualquer coisa em nome do combate à corrupção, de permitir tudo, melhor dizendo, para ter o combate à corrupção. Porque as pessoas não permitem tudo para combater a pobreza, nem tudo é permitido para você melhorar a economia, nem tudo é permitido para você gerar empregos. Se nessas situações nem tudo é permitido, porque tudo pode ser permitido para combater a corrupção. Porque quando você permite tudo para combater a corrupção, você comete corrupção para combater a própria corrupção. E o que o Sérgio Moro fez foi sim uma corrupção da lei. Mas, voltando na estratégia que a esquerda tem utilizado. Existe uma dificuldade porque a forma como eu vejo que a esquerda está conduzindo esse caso, não o Glenn, mas sim as pessoas de esquerda, eu vejo uma forma muito aloprada e esses ataques a Sérgio Moro, eles podem acabar se normalizando. É muito parecido, a sensação que eu tenho, com o movimento do PT de querer se apossar das manifestações contra os cortes de verba para a educação. Quando a direita, principalmente o Bolsonaro, conseguiu imputar na população que aquelas manifestações eram manifestações da esquerda, eram manifestações Lula livre, travestidas de manifestações para serem contrárias ao corte de verbas, isso deu uma esvaziada. E é o que pode acabar acontecendo agora. Tem que ter todo um cuidado especial por essa situação, porque não interessa se Lula vai ser solto, se Lula vai continuar preso, se Cunha, Gedel, Palocci vão continuar soltos, presos. Isso não interessa. O que está em jogo é a credibilidade do Poder Judiciário. E o Poder Judiciário é a última fagulha, podemos dizer assim, entre os três poderes que ainda tem crédito com a população. O Poder Executivo já perdeu o crédito, tanto que a população elegeu o Bolsonaro. O Poder Executivo, o Poder Legislativo também está muito corrompido, tanto que as pessoas querem fechar o Congresso. Mas o Poder Judiciário, ele é a última, podemos dizer, resistência, a última instituição que as pessoas ainda acreditam. Então nós precisamos passar toda essa situação a limpo para ver se de fato o Poder Judiciário está corrompido.
É isso que está em questão. É saber se houve uma armação de juiz e Ministério Público para condenar uma pessoa, ou para libertar, enfim, que seja, porque se ocorre isso com um ex-presidente, se ocorre com um político que tem dinheiro, que tem recursos para pagar advogados, que tem recursos, tem poder para pagar advogados, para montar toda uma equipe para se defender, e há esse conluio de juiz com o Ministério Público, imagina conosco que não somos absolutamente ninguém. Então isso é algo muito sério e é isso que está em jogo. O que está em jogo não é a questão de Lula livre, a questão que está em jogo não é se os corruptos se vão ser soltos, se corruptos têm que ficar na cadeia. Não, o que está em jogo é o judiciário, é a integridade do judiciário. Só que a estratégia que está sendo traçada pela esquerda é uma estratégia perigosa e ela pode acabar elegendo sim Sérgio Moro. E por quê? Porque esses ataques, eles estão sendo ataques completamente aloprados e toda vez que esses ataques eles continuam se dessa forma aloprada, eles acabam se normalizando. Porque para entender isso, você tem que entender um conceito na economia chamado utilidade marginal. O que significa esse conceito de utilidade marginal? Quanto mais eu tenho de um produto, menos valor eu dou a ele. E para explicar isso para vocês, eu gostaria de trazer mais uma vez o meu amigo Adam Smith para ler um trecho aqui do Riqueza das Nações. É aquele livro que os liberais falam que leem, mas não leram, né? E aqui, logo no primeiro livro, né, no livro 1, ele fala o seguinte aqui sobre a questão de valor. Olha só que interessante. Ele fala sobre utilidade. Muitos produtos têm mais utilidade do que outros, mas um valor muito menor. Olha só, nada é mais útil do que a água e, no entanto, ela não permite comprar quase nada. A água, nós precisamos da água para sobreviver. Sem água, nós morremos. Nada é mais útil do que a água, no entanto, não se permite comprar quase nada. Poucas coisas se podem obter em troca dela. Um diamante, pelo contrário, não possui quase nenhum valor de uso, mas normalmente é possível obter em troca dele uma enorme quantidade de outras mercadorias. E por quê? Porque a água é abundante. Quanto mais nós temos, menos valor nós vamos dar. Imagina a seguinte situação. Você acaba de fazer uma atividade física, chega muito cansado, muito desidratado em casa. Aí você vai, enche o copo d'água e mata esse copo d'água numa golada só, muito rápido. Aí você vai, toma um segundo e também mata em uma golada. Só que esse segundo você vai reduzir a velocidade. No terceiro copo você vai tomar um pouco mais calmo, no quarto copo você vai tomar, vai parar no meio, vai tomar de novo, e no quinto copo você já não toma mais nada, ou seja, o quinto copo já não tem mais valor. E é isso que está acontecendo. Os ataques eles não estão sendo feitos de modo apropriado, não estão colocando em pauta aquilo que deve ser colocado, que é o conluio de um juiz com o Ministério Público para condenar uma pessoa, independentemente de quem seja. A bandeira Lula livre, que pode ser colocada também nessa questão, mas é uma bandeira terciária, é uma pauta terciária, ou talvez é uma pauta secundária ou até mesmo terciária. A pauta primária é uma ação ilegal de juiz com o Ministério Público. Mas estão se atacando tanto Moro por conta do Lula livre que isso tende a se normalizar. Quanto mais você atacar, quanto mais ataques tiverem, menos força isso vai ter, utilidade marginal. E para piorar a situação, você pode criar a direita pode criar uma narrativa de que quem está contra Sérgio Moro, quem está contra essas ações, que são ações ilegais de Sérgio Moro, são pessoas da esquerda, são pessoas que logo da esquerda defendem bandidos, então são pessoas contra a nação porque elas querem ter bandidos soltos. E aí o que acontece? Isso enfraquece toda a luta, todo o escrutínio popular contra Sérgio Moro. Por isso que é necessário ter uma estratégia, ter uma ação muito mais inteligente do que essa que está sendo causada, que está ocorrendo agora. E Sérgio Moro, ele pode ser um candidato forte. Bolsonaro, ele continua em campanha. Recentemente, ele fez um discurso e disse que muitos votarão nele no futuro. Mas no começo da eleição, quando ele foi eleito, ele disse que não iria para a reeleição. Perceba que ele já muda de ideia. E um dos inscritos falou assim para mim: olha, você fala muito dos 30% a 35% de pessoas que apoiam o Bolsonaro, mas e os outros 70% que não apoiam? Aí que tá. Em 2022, claro, antes de sair a candidatura, vai ver toda uma análise. É possível Bolsonaro ser reeleito? Ou se não for, ele fala, eu prometi que não iria ser reeleito, então aqui eu estou fazendo o meu sucessor, que é Sérgio Moro. E todos aqueles ataques de que quem está contra Sérgio Moro é de esquerda, quem está contra Sérgio Moro é corrupto, isso vai fortalecer, isso vai favorecer Sérgio Moro. Lembra do período da eleição, quando nós tivemos o movimento Ele Não, que foi um período em que Bolsonaro sofreu muitos ataques? Esses ataques, ao invés de prejudicar Bolsonaro, o fortaleceram ainda mais. E é isso que eu estou vendo, esses ataques, é isso que eu
sinto que pode ocorrer agora com o Sérgio Moro. Esses ataques aloprados, essa quantidade de ataques e muitas vezes desorganizados, desorientados, tendem a acabar se normalizando e fortalecendo o Sérgio Moro, porque eles vão cair numa mesmice, e cada vez que eles caírem na mesmice, eles acabam perdendo valor, acaba sendo imputado nesses ataques uma narrativa que é, olha, é a esquerda que quer soltar os bandidos, são essas pessoas que estão contra o Brasil, se você está contra Sérgio Moro, você está contra o Brasil. Isso é um discurso forte, é um discurso que comove a população, e ainda mais que Bolsonaro está fazendo uma sinalização para um discurso mais religioso, se você está contra Sérgio Moro, se você está contra Bolsonaro, você acaba, por tabela, estando contra Deus. Então isso mexe na cabeça das pessoas, isso mexe de uma forma muito profunda. Por isso que o que precisa ser pontuado é, houve um conluio de um juiz com o Ministério Público para condenar uma pessoa. Não interessa se foi Lula, se foi Fernando Henrique, se foi Temer, se foi Bolsonaro, não interessa. Isso é errado, isso é contra a lei. Porque se faz com alguém poderoso, isso pode acabar ocorrendo conosco também. Então essa é a minha reflexão sobre essa estratégia da esquerda. Eu gostaria de dar mais explicações por esse comentário de que a esquerda iria eleger Sérgio Moro, então separei um vídeo somente para falar isso. Se você ficou com mais dúvidas, deixe nos comentários. Você sabe, eu estou lendo todos os comentários, eu vi um comentário interessante, fiz um vídeo só falando desse comentário, então deixe aqui, porque se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem mais questões, eu venho aqui e faço um novo vídeo abordando esse assunto. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal do Professor Leonardo, compartilhe esse vídeo para fortalecer essa nossa corrente e lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.